Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, na graça de Deus, não é? Estamos aqui, como sempre, para darmos continuidade nos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema número 96, que vai exclamar o seguinte: haja paciência. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai falar sobre o tema o espírito protetor. Nós já falamos desse tema no vídeo número 48, o espírito protetor, tanto que eu pus esse, o espírito protetor 2, não é? Nesse vídeo, no número 48, que eu acabei de falar, Allan Kardec ele nos explica do seguinte modo qual é a missão do espírito protetor. Ouçamos aí. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 491. Contudo, elucidando de uma forma mais profunda, né? Allan Kardec, no mesmo Livro dos Espíritos, ele nos explica que, ouçamos aí. Espírito protetor ou anjo da guarda é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Espíritos familiares são os que se ligam a nós por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de nos ajudar na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos, e só agem por ordem ou com a permissão dos espíritos protetores. Espíritos simpáticos são os que atraímos por afeições particulares e semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Bom, nós vimos que a tarefa, né, do anjo protetor, ou do espírito protetor, ou do anjo guardião, é muito importante, não é? Então, é óbvio que tarefas importantes, numa lógica natural, a gente tem que ter mais conhecimento para desenvolvê-las, né? Então, esses irmãos, certamente, não é, eles estudam, eles se preparam para exercer essa função de espírito protetor. Numa reunião mediúnica nossa, um irmão desencarnado, ele deu passividade, ele desencarnou jovem, né? E ele falava, nos diz que a maior dificuldade dele era aceitar a morte com pouca idade e que isso trazia muita angústia para ele, não é? Porque e ele se questionava: e se eu não tivesse entrado no carro, não é? E se eu não tivesse ido naquela festa naquele dia, não é? E no fim ele falou-nos que o que consolava, o que dava consolo para ele depois do desencarne era a presença do espírito protetor dele, não é? O irmão guia que estava ali sempre ao lado dele, instruindo, não é, consolando e ajudando, né, a aceitar essa nova situação. Dada essa passividade, aí veio uma outra passividade, não é? Que já era um outro irmão e ele se dizia que era da seara do aprendizado do irmão guardião. Nós não conhecíamos, é a primeira vez que nós ouvíamos que existia essa seara, né? Então nós questionamos do que se tratava essa seara, né? Então ele falou que a nossa reunião estava sendo naquela noite visitada por espíritos, não é? Que estavam assistindo à reunião, que eram irmãos quando encarnados e ainda desencarnados,
continuam católicos, mas que são aprendizes, não é? Estão nessa caminhada, no começo da caminhada do aprendizado, para exercerem depois essa função de espírito protetor, não é? Que eles estão ali aprendendo, mas estão subordinados a outros irmãos, não é? E que a passividade daquele jovem, não é, que tinha desencarnado, mas que o anjo guardião, que o espírito protetor consolava, servia para esses outros irmãos que estavam em aprendizado, não é, perceberem como é a situação, como é o trabalho de um espírito protetor. E ele falou também que o aprendizado desses irmãos, não é, se volta principalmente para desenvolver, por incrível que pareça, a paciência. Então ele tocou várias vezes nesse assunto, que eu acho que é o predicado maior do espírito protetor, é ter paciência, não é? Para entender o momento do protegido e aquilo que ele está passando e precisa, não é, naquele momento da vida dele. E ele também nos falou, né, que os espíritos que estão ali fazendo essa aprendizagem ou iniciando essa caminhada de conhecimento para futuramente se tornarem espíritos protetores, não é? É que eles deviam entender que não existe entre o espírito protetor e o protegido essa relação de superioridade. Eu achei muito importante quando ele fala isso. Mas sim, ele fala uma relação de fraternidade, uma relação de amor, né? Uma relação de ajuda, de sustentação, de orientação. Por isso aqui, mais uma vez, Kardec nos fala o seguinte, ouçamos aí. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem, junto a vós, todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho, chora quando os seus conselhos são desprezados. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 495. Viram a importância da missão do espírito protetor perante nós, não é? O quanto ele nos ajuda e nos orienta nessa caminhada e nos chama, não é? Para a racionalidade, para o amor, para a fraternidade. Então, hoje eu vou deixar uma pergunta no ar, não é? Assim, meus amigos, quanto o nosso espírito protetor tem ainda que exercitar a paciência conosco? O quanto nós ficamos ali cutucando a paciência dele com as nossas ações desmedidas e não pensadas. Que fiquemos com essa reflexão aí para a nossa caminhada. Era esse o nosso papo de hoje, né? Agradeço a todos por participarem e por estarem nos acompanhando, né? Fiquemos todos com Deus, que tenhamos uma boa quinzena e sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus e tchau, pessoal.